dessa idade e tem tanto domínio sobre o que você está dizendo? Quem é o teu mestre? Essas foram as perguntas que fizeram para aquela criança. Esquece um tempo agora que ele é o Cristo, mas se coloca na criança de 12 anos que estava dentro do templo, sozinho, ensinando doutores da lei. Irmão, Jesus, ele é o Cristo porque ele saiu da sua zona de conforto, ele deixou os céus e ele veio habitar entre os homens, ele veio tabernacular com os seus, ele veio estar aqui presente no nosso meio, ele se fez carne, ele foi servo, ele teve uma morte de cruz. Você entende que ele deixou o seu posto, a sua majestade, a patente mais alta que tinha, ele se colocou como um recruta zero. Você entende que Jesus, ele se colocou nesse lugar. Irmão, tem um coração aprendiz. Jesus, ele veio para ensinar, mas está escrito que ele mesmo não sendo Deus, ele não usurpou o seu ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou e tomando a forma de servo, ele serviu, ele aprendeu, irmão, você entende? Entende? Você consegue compreender comigo que o Senhor, ele tem todo o direito, ele tinha todo o direito, ele tem todo o direito, ele tem toda a primazia, ele é a própria verdade. Você compreende? Você está comigo dizendo assim, irmão, pastor Bruno, não sei, ele fala assim, não sei como que você vai me chamar, mas eu falei, Bruno, olha só, Jesus, ele era Cristo, por isso que ele é quem ele era. Mas, irmão, ele se desfez de tudo que ele tinha. Ele se desfez de tudo que ele tinha. Ele poderia chegar aqui e pisar assim, sabe, com aquela pessoa arrogante. Ele poderia fazer isso, mas ele venceu o orgulho. Ele venceu o coração soberbo. Eu estou te dizendo assim, olha, com toda a verdade, com toda a sinceridade, se ele não vigiasse, se ele não se posicionasse, se ele não decidisse cumprir o propósito do qual ele foi chamado, ele poderia ter um coração altivo, ele poderia ter um coração orgulhoso, ele poderia ter, não estou dizendo que ele teve, eu não estou dizendo que ele não era Cristo, eu estou dizendo que ele escolheu vir e ser tentado em todas essas áreas, mas ele disse, eu vou vencer isso. Eu vou vencer esses lugares para mostrar para os meus irmãos mais novos que é possível renunciar, é possível deixar o orgulho de lado, é possível ter um coração ensinável, é possível descer da onde você está e falar assim, olha, aprenda de mim que sou manso e humilde. Usa aquilo que o Senhor deixou para nós. Isso aqui Ele deixou para nós. Isso aqui Ele entregou a nós. Isso aqui, irmão, é o nosso manual de fé. Isso aqui é onde você vai conhecer parte de Jesus. Isso aqui é onde você vai reconhecer as coisas que Ele está fazendo. Não adianta nós sairmos daqui e ir para frente de uma rede social, esbravejar, para que nós possamos apresentar a Cristo, se nós mesmos não conhecemos Ele pelas Escrituras, mas apenas de ouvir alguém ministrar. O Mário Quintana, ele tem uma frase, que os verdadeiros analfabetos são os que aprendem, os que aprenderam a ler e não leem. Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e não leem. Irmão, o Senhor, Ele nos deixou, tá? A Trindade nos deixou esse livro. E muitos de nós, e muitas vezes, eu vou aqui, falar diante de vocês. Teve umas semanas atrás que eu abri a Bíblia, preparei o sermão durante a semana toda, abri a Bíblia várias vezes e preparei o que nós estávamos falando sobre mordomia. Mas adivinha, eu não parei para ler a Bíblia de verdade, eu parei para fazer o sermão. Eu não me relacionei com as Escrituras como devia.
Eu apenas abri ela nesse momento, dizendo assim: mordomia, guardar, cultivar, desfrutar, multiplicar, cuidar, tá. Referência, aí a gente usa o que a gente aprende no seminário, homilética, hermenêutica, e vai indo, e eu falei, ok, isso aqui tem 40 minutos de fala, glória a Deus. E eu continuei a minha vida, como se esse livro não existisse. Eu estou abrindo meu coração para você e dizendo, eu fiquei uma semana sem me relacionar, de fato, com as Escrituras. Nos discípulos em casa, eu abri o devocional, e aí eu li o que estava ali no devocional pela manhã, fechei, guardei. À noite, nos discípulos em casa, eu li, ou alguém leu, não sei, o dia, alguém leu, nós comentamos, fechei. Mas irmãos, eu estou dizendo para você que eu fui omisso com isso aqui. Eu estou sendo sincero com você, eu fui omisso. Será que você pode ser sincero? Não comigo, não com os pastores dessa casa, mas ser sincero com o próprio Cristo. Ser sincero com Deus, dizer para Ele assim: Senhor, eu tive o coração orgulhoso, eu não abri as Escrituras para me relacionar contigo. Senhor, eu tive um coração altivo, de não querer aprender de fato com o Senhor, mas usar de ferramentas a qual a teologia pode nos propor. Irmãos, eu não uso títulos, porque eu não quero me promover. Mas seminário teológico, seminário missiológico, seminário, curso, faculdade, cursos, isso que adianta nós termos toda essa bagagem, tudo isso, e nós não nos relacionarmos de fato com o nosso Senhor, com aquilo que Ele deixou para nós. Se relacione com esse livro. Você quer começar a entender o que Paulo diz sobre esmurrar a própria carne? Você quer entender o que Paulo diz sobre estar contente, ser feliz com um pouco, passar por privações e mesmo assim dar glória a Deus, não murmurar? Irmão, comece a esmurrar a sua carne. Comece a dizer a ela: você não tem domínio sobre mim, você não tem poder sobre a minha vida. O Senhor é quem conduz, é o Senhor que é soberano. Deus Ele é soberano sobre tudo na minha vida. Eu não posso dizer que Ele é soberano sobre todos vocês, mas sobre a minha casa, o Senhor Ele tem a primazia. Sobre essa igreja, Ele tem a primazia. Não interessa se nós queremos A, B ou C, parede preta, rosa, branca, vermelha. Não interessa se nós queremos o piso emborrachado, se nós queremos um telão de LED, se nós queremos uma boa música. Não interessa o que você e eu queremos, interessa o que o Senhor quer, o que Ele quer de nós, o que Ele quer receber. Não me interessa aquilo que eu quero. Me interessa cumprir o que Ele quer. Eu quero que vocês, eu possa entender que eu tudo posso. Tudo eu posso. Eu posso querer a melhor banda. Eu posso querer a melhor equipe de louvor. Eu posso querer as melhores ovelhas da face da terra. Eu posso querer os melhores projetos. Eu posso querer os melhores institutos. Eu posso querer os melhores cursos. Mas é o que Deus quer para você? É o que Deus quer para mim? É aquilo que o Senhor tem para você e para mim nesse momento? Entenda que você tem o poder de controlar tudo. De fato, você tem o poder de controlar tudo. Você acorda a hora que você quer, você levanta a hora que você quer, você come a hora que você quer, você veste a roupa que você quer, você faz o curso que você quer, você compra o carro que você quer, você compra a casa que você quer, você congrega na igreja que você quer, você faz o que você bem quer da sua vida. Mas Deus, aonde Ele entra nisso? Aonde o Senhor está movimentando nesse processo? Vença as dúvidas com uma fé inabalável. Se o Senhor te colocou algo no seu coração, irmão, vamos lutar. Compartilha com alguém próximo de você e fala: fulano, me ajude.
Ciclano, me ajude a vencer, Deus colocou no meu coração. Eu vou contar um sonho aqui de a irmã não veio hoje, tá? Mas a irmã chegou aqui e falou assim para mim: olha, eu tenho uma amiga minha que está escarrando sangue, ela fez um teste de tuberculose e e contou e falou mais algumas coisas. Eu pedi para essa irmã dar um testemunho, ela vai dar o testemunho, por isso que eu estou contando por cima. E ela falou, nós ouvimos ela. Eu pedi para a Tati participar, pedi para a Débora de Paula participar. E aí a gente ali ouvindo essa irmã, a irmã contou tudo que tinha para contar. E no final nós viramos para elas, que era uma família, e falamos assim: você crê que Deus pode fazer? Creio. Eu falei, mas não é só crer. Para as coisas acontecerem, você precisa dar o primeiro passo. E ela falou, mas eu já vim aqui. Eu falei, só que o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é confessar Jesus como o Senhor da sua vida. É dizer que Ele tem o controle de tudo na sua vida. E ela disse assim, tá bom, eu quero. E aqui eu estou assim, contando a história. Às vezes as meninas que estavam comigo na sala vão dizer, não foi bem assim. Mas eu estou assim, parafraseando a história, para que possa fazer sentido. Então, ela chegou e falou assim, tá bom, eu aceito esse Jesus de vocês aí. E aí, nós oramos com ela. Elas fizeram, as três, fizeram a oração de confissão de Jesus, confessaram Cristo. E aí eu falei, agora você crê que você pode ser curada? Creio. Eu falei, tá bom, vamos orar. Aí eu pedi para as meninas, para a Tati, para a Débora, colocarem as mãos sobre elas. E falei, vamos orar. E eu orei daqui, elas oraram de lá. E domingo que vem ela veio, no próximo domingo ela veio. Aí depois ela veio de novo. Aí ela me mandou os laudos. E aí eu falei assim, vou mandar aqui para um irmão, amigo nosso. Mandei para o pastor Wesley. Perguntei para mais algumas pessoas. E aí, o que era o resultado? Não, tem alguma coisa, mas não sabe o que tem. Tá bom. Domingo passado ela veio no culto e ela disse assim, sem máscara já, ela disse assim, já não estou mais escarrando sangue. E, glória a Deus. Um processo começou. O processo começou na sua vida. Eu falei, você precisa vencer a incredulidade com uma fé inabalável que o Senhor colocou dentro de você. E ela começou a chorar ali na rampa. Eu falei, dona Nielsa, calma. Deus está no controle. Se a senhora crê que Deus está no controle da sua casa, da sua vida, que você é matriarca, e você tem o controle, você estava no controle, e agora você passou o controle para Ele, não interessa o que esteja acontecendo. Deus está guardando os filhos e as filhas da senhora. Ela falou assim, pastor, eu creio. E saiu enxugando as lágrimas, e aí mais alguns irmãos pararam elas ali para conversar. Então, irmão, ela venceu a dúvida que ela tinha sobre poder ser curada ou não. Ela venceu o receio, o medo de ir em uma igreja evangélica. Qual é o seu medo? Qual é a sua dúvida quanto àquilo que Deus tem para você? Vença esse lugar com uma fé inabalável. Você deve estar pensando assim, poxa, ele não está usando o texto bíblico. Se você voltar lá para Filipenses 11, 4, 11 ao 13, eu estou falando só dentro desse texto, tá bom? Então agora, verso 13. O verso 13 vai dizer assim, obrigado, tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Aonde está a sua esperança? Quem está fortalecendo você? Aonde você está apoiado? Você está apoiado naquilo que você pode ver aqui dentro? Você está apoiado naquilo que nós estamos promovendo, fazendo? Você está apoiado a um ar, a uma ambientação? Você está apoiado a uma equipe de louvor? Você está apoiado a um manual de conduta? Em que você está apoiado? E eu já falei isso várias e várias vezes. E eu estou aqui, irmãos, me despindo na frente de vocês, rasgando o meu coração na frente de vocês. No curso que nós tivemos sobre liderar um discípulo em casa, eu falei, irmãos, se nós precisarmos rasgar tudo que está aqui, nós vamos rasgar e começar de novo. Irmãos,
E aí eu venho falando, irmãos, se nós precisarmos fazer alguma coisa, ou tirar alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa, ou promover alguma coisa, nós vamos fazer. E aí, não tem problema rasgar, irmão. Eu não tenho dificuldade. A igreja, você, eu, nós não podemos ter dificuldade em desfazer daquilo que não é nosso, em desfazer daquilo que Deus não colocou nas nossas mãos. Em que você está apoiado? Em o que tem te fortalecido? Entenda que viver para Ele não é ter poder. Viver para Ele é estar em constância mudança. Viver para Jesus, viver para Cristo, viver sobre o governo de Deus, é entender que nós vivemos em constante mudança. Só que o Senhor, Ele organiza. Deus colocou 200 e poucos ossos dentro de você. Deus colocou 3 ossos que te dão equilíbrio aqui dentro. Deus colocou o cabelo, Deus colocou tudo, organizou. Ele organizou todas as coisas. Deus fez muitas coisas acontecer. E Ele fala, caminho, faz acontecer, ou o que você quer acontecer, o que você quer fazer acontecer, e Ele deixa você e eu seguirmos. Mas muitas vezes nós não perguntamos, Senhor, como que é para fazer? Senhor, me fortalece. Eu ajoelhei aqui e disse, Senhor, o Senhor sabe o quão miserável eu sou. O Senhor sabe o quão humano eu sou. Só o Senhor sonda, esquadrinha o meu coração, a minha mente. E o Senhor sabe que sem a sua misericórdia eu não posso nada. Se o seu fogo não consumir aquilo que é feno, aquilo que é palha, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro no meu coração e no seu coração, nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. Dizer, confessar e crer que você confessou Jesus é uma coisa. Agora, dizer e viver que Ele tem a primazia sobre a sua vida é coisa totalmente oposta. Por isso que muitas vezes nós fazemos um apelo aqui na igreja. Você que quer confessar Jesus, não precisa vir aqui na frente. Levanta a mão onde você está. Alguém da liderança vai até você. Um irmão vai até você. Não sei, alguém faz um sinal de fumaça que alguém vai até você. E acontece. Porque vir aqui na frente e dizer que você é cristão, que você está escrevendo o seu nome no livro da vida, e sair daqui pela porta no domingo e na segunda-feira cedo, não é falar assim, pecar, porque todos nós somos pecadores, mas sair daqui dessa porta e na segunda-feira cedo, você não viver da maneira a qual o Senhor te chamou agora, não faz sentido. Irmãos, e quando nós fazemos isso, às vezes nós não entendemos. Sabe o quê? Quando eu confesso Cristo, eu, Bruno, confesso Cristo, confesso Jesus como Cristo na minha vida, como Senhor, o Messias na minha vida, e saio por aquela porta, e eu vivo de uma maneira indigna da qual eu fui chamado, eu vivo uma maneira do jeito que eu quero a minha vida, sabe o que é isso? Você nunca parou para pensar nisso, Você e eu, muitas vezes, nós não paramos para pensar nisso, mas sabe qual é a nossa ação? Quando nós saímos daqui de dentro, ou vamos lá para fora, e nós não vivemos o cristianismo de verdade, puro e simples, como tem que ser vivido? Rebeldia. Você concordou, eu concordei, quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador, como Cristo, irmão, eu estou concordando com tudo que Ele tem. Só que se eu não cumpro a minha parte, a parte dele Ele sempre vai cumprir, mas quando eu começo a descumprir a minha parte, eu nunca parei para pensar dessa forma, mas o quão rebelde eu estou sendo com as palavras que Deus colocou. Jaime, o quão rebelde eu estou sendo quando eu falo, Senhor, eu te aceito como Senhor sobre a minha vida, e hoje o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. E aí no livro da vida, irmãos, existem regras. Eu estou te chamando de regra para facilitar para nós.
mas existe uma conduta que eu e você devemos ter. E eu vou te citar aqui algo muito, muito simples de como nós deveríamos agir. Davi, abre para mim. Se eu não estou enganado, é Efésios, capítulo 4. Filipenses, Davi, perdão. Filipenses 4. Não está aqui. Filipenses 4. Você quer saber uma maneira de como... Davi, vai passando para... Volta para mim, Davi. Se eu não me engano, é o verso 7 ou o verso 8. Próximo. Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Irmãos, você quer saber qual é a maneira de se viver? Aqui não falou nem de ação, mas a maneira de nós vivermos, a maneira de nós pensarmos, é essa aqui. Então, irmão, eu quero, para nós encerrarmos, eu quero que você entenda que nós precisamos ser fortalecidos em Cristo. Nós precisamos ter uma vida devota, entregue, literalmente a Ele. Quando nós saímos por aquela porta, nós temos que refletir a imagem e a semelhança da pessoa que nós fomos criados. Você e eu somos criação do próprio Deus. Você e eu somos a imagem e semelhança do Cristo. E você e eu precisamos refletir a glória de Deus lá fora. Lutero tem uma frase que diz assim, eu prefiro ser nada aos pés de Cristo do que ser tudo longe dele. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa dentro do carro e ela me disse assim, eu prefiro ser o pipoqueiro do céu do que ser um presidente lá no inferno. Eu falei, nunca ninguém pensou dessa forma. Todo mundo quer falar alguma coisa, e ela estava editando um livro, e aí no livro estava lá assim, se você for ser o pipoqueiro no céu, irmão, você tem que querer algo a mais, Irmão, pode querer algo a mais, é importante nós querermos conhecer mais de Jesus, é importante. Só que qualquer coisa nos pés de Cristo já é muito. Ser muita coisa longe dele não é tudo que Deus tem para você. E aí tem uma frase do Antônio Cirilo, que agora todo mundo já não é mais do Antônio Cirilo, né? Está na boca de todo mundo, que é: a pior coisa é dar certo naquilo que Deus não te chamou para fazer. Irmãos, então, que você e eu possamos entender, nós precisamos deixar o Senhor colocar o que precisa ser colocado, vencer o orgulho, nós precisamos vencer as dúvidas com a fé que o Senhor nos deu, nós precisamos vencer esse mau hábito de rebeldia, de queremos fazer algo para Cristo aqui dentro, mas lá fora nós não queremos manifestar a presença do Senhor, a qual nós fomos chamados para fazer. Decida você hoje servir Jesus da melhor forma. Decida você hoje honrar o compromisso que você fez, não apenas com essa casa, mas decida você hoje honrar o compromisso que você fez com Jesus, que muitas vezes não foi nem nessa casa. Às vezes foi numa igreja, numa Assembleia de Deus, às vezes foi numa presbiteriana, às vezes foi numa igreja de Deus, mas hoje você está aqui para a glória de Deus. Irmão, decida honrar o compromisso que você fez lá atrás, porque você fez esse compromisso. Ninguém forçou você. E se alguém forçou você a fazer isso, irmão, que nessa noite você saia daqui sem peso. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Aprenda dele que ele é manso e humilde. E que, se for preciso, para que você possa ter uma vida espiritual saudável, se for preciso, assim como Paulo fez, esmurre o seu corpo. Se é para você ter uma vida saudável,
Comece a pensar nas coisas do alto. Se é para você ser encontrado irrepreensível, em ação de crescimento, ter uma vida ardente e apaixonada por Jesus, se for para você ser assim, irmão, que seja. Mas agora, se não for para você ser assim, para você ser apenas um título, se for para você ser apenas um título, irmão, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. O título, como o Nilson disse, o título, o diagnóstico, o laudo, ele não faz referência sobre a sua pessoa. O que faz referência sobre a sua pessoa é o que o Senhor escreveu a seu respeito no livro da vida. É o que o Senhor escreveu a seu respeito nessas 4 linhas aqui. É o que o Senhor tem para você nessa noite. Como que você pretende lutar isso? Como que você pretende lutar contra isso? Porque a nossa carne, eu vou dizer por mim, a minha carne muitas vezes, ela quer se rebelar. Muitas vezes eu saio por aquela porta, eu sou o pastor dessa igreja, mas muitas vezes eu saio por aquela porta dizendo assim, olha, se eu pudesse. Vou contar mais um pecado para vocês. Eu estou dando nome, tá? Vou contar mais um pecado para vocês. Não é pensamento intrusivo. Eu disse para uma amiga, para uma ovelha amiga que estava lá em casa, eu disse assim, muitas vezes eu tenho vontade de matar a pessoa. Eu falei, eu tenho vontade porque, sabe aquele negócio que a pessoa pisa no cara, ela pisa na bola, você vai e tenta ajudar a pessoa. E a pessoa que eu estou me referindo é a Vanessa, tá, irmão? Eu falei para a Vanessa assim, Vanessa, às vezes eu estou assim, Vanessa, olha, eu estou ajudando a pessoa que às vezes não é nem ovelha, às vezes a pessoa não é nem crente, às vezes a pessoa não é nada. E aí a pessoa trata você mal, trata você assim. Eu falei, Vanessa, às vezes eu quero só falar que eu sou carne. Eu quero só falar que eu sou um ser humano. Mas, irmão, esse não é o que é de boa fama. Isso não é de bons louvores. Isso não é o que Deus tem para mim. Isso não é o que me descreve. Isso não é quem descreve você. Isso não é. Se coloca de pé. Vamos encerrar o culto. Decida hoje, irmão, renovar uma aliança que você fez com Jesus. Decida hoje entregar a sua vida a Ele. Decida hoje vencer, transpor as barreiras que foi colocado. Decida hoje queimar por Cristo da maneira que você tem que queimar por Cristo. E não da maneira que você acha que tem. Ou da maneira que você decidiu. Mas pergunte ao Senhor... Pergunte ao Senhor como você precisa queimar, como você deve exaltar o nome dEle. Senhor, exaltamos o Teu nome. Senhor, nós exaltamos o Teu nome.